na verdade, é uma pergunta muito pontual, assim. Você falou, né, do sucesso. Quando você faz um filme e ele tem sucesso, existe uma possibilidade de fazer outros filmes, né? E pelo que eu tenho lido, assim, tem um projeto do 5 vezes o PP. Eu queria saber se faz parte desse mesmo projeto de 5 vezes Favela, com a mesma produção, com a mesma proposta, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e até mesmo uma crítica em relação a esse projeto. Sobre essa proximidade do documental, né? Já aconteceu muitas vezes de exibirem o 5 vezes Favela e falarem que é documentário, né? Eu não sei se isso vem do filme ou se vem mais de conhecimento das pessoas, né? De, às vezes, confundir um pouco o documentário com ficção. Eu, sinceramente, não sei, mas eu concordo que o filme, até não só pelas imagens, né, mas a própria propaganda do filme, né, vende um pouco essa coisa de realidade, né? Eu particularmente, eu não acho isso muito uma coisa que eu deva defender, não, porque enquanto campanha para vender o filme não faz muita diferença, né? Agora, para mim, o filme é de ficção. Ficção é ficção, realidade é realidade, né? Acho que a gente não deve confundir. Acho que nem mesmo no documentário, né? Porque se o cineasta está se propondo a fazer uma obra cinematográfica, dificilmente ele vai conseguir fazer um retrato fiel do que seja o real, né? Eu acho que ele está sempre defendendo uma narrativa, defendendo um discurso ali, né? A maioria das vezes um ponto de vista dele, né? E agora eu concordo que por tudo isso que eu falei aqui, né, por tudo isso que a gente tem discutido, né, até pela minha formação, pela minha origem, a tendência de eu abordar assuntos mais ligados à minha comunidade vai ser muito maior, né? Porque, como eu falei logo no início aqui, eu não comecei a falar sobre as questões políticas. Eu não comecei no cinema para depois falar sobre questões políticas, foi o contrário, né? O cinema foi uma consequência. O cinema entrou na minha vida nada menos do que como uma mídia, né? Porque eu era um cantor de rap e eu me expressava através da música e enxerguei ali no cinema uma forma de eu me expressar melhor, né? Com a música e com o vídeo também. Aí, daí depois que você vai conhecendo todo esse movimento e tal, mas independente de um filme ser um retrato ou não da realidade que a gente vive no nosso dia a dia, eu acho que, sobretudo, ele é uma realidade que eu quero mostrar, né? O que eu consegui fazer aqui no Arroz com Feijão, né, com todas essas limitações que eu já falei, de ter uma ideia, depois outra, o que a gente mostra como produto final, independente de isso acontecer ou não acontecer da favela, é sobretudo o que eu gostaria que acontecesse, né? Se não é uma realidade do presente ou uma realidade do passado, é uma realidade que eu quero construir para o futuro, principalmente para quem não vai na favela, porque quem vai já tem a sua própria realidade, não precisa muito do cinema para contribuir com essa construção. Então, eu acho que a gente constrói essa realidade à medida que, principalmente para quem não tem acesso às histórias na vida prática, a pessoa vê e captar aquilo ali para o banco cultural dela e, nesse caso aí da favela positiva que a gente quer passar, né? Se o cara já viu 90 filmes que degradam a favela, se ele vê um que está levantando, né, aquela favela dele não vai ser mais 100% degradada, né? Já vai ser 99%. E se outras pessoas também forem fazendo filmes nesse sentido, ele vai construindo ali aquela realidade dele, que eu nem sei até que ponto isso pode ser chamado de realidade, né? Eu vejo os filmes assim. Vamos falar um pouquinho também sobre além do Cidade de Deus, o Tropa de Elite, né?
Acho que é um filme que tem dialogado bastante com a favela, citado assim como sendo uma coisa real, né? Eu vejo ali um discurso muito claro, né? Posso dizer nos 3 filmes, né? Tanto no Cidade de Deus, quanto no Tropa de Elite, quanto no 5 vezes Favela, são discursos tão opostos, né? Como é que os 3 são classificados como realidade e como é que eles conseguem ser tão opostos ao mesmo tempo, né? Então, quer dizer, são pontos de vista diferentes. Eles, para mim, não são retratos do real. Sobre os 5 vezes o PP, esse é um projeto, né, da produtora do Cacá Diegues, né, que é a mesma produtora que produziu 5 vezes Favela, que depois do filme concluído, né, a gente já lançado o filme, a produtora fez um projeto e apresentou para o governo do estado. Eu não sei muito bem como surgiu essa demanda, né? Se surgiu do governo para as produtoras ou das produtoras para o governo. Eu acredito que tenha sido do governo para as produtoras, porque outras produtoras também estavam fazendo o mesmo tipo de filme, né? Não só a Luz Mágica, que é a produtora que produziu 5 vezes Favela, mas uma vez eu fui fazer uma entrevista lá no Chapéu Mangueira com aquele menino do funk, o Leonardo, e aconteceu uma coisa engraçada. Eu cheguei lá, estava tendo uma outra produtora entrevistando eles também para um outro filme também encomendado pelo governo do estado, né? Então a sua pergunta era o que, a abordagem do filme? Ah, tá. Certo. Então, a temática desses 5 vezes o PP, não sei se ficou claro, né? Vocês entenderam? O 5 vezes Favela foi um filme de ficção que a gente fez, lançou em 2010, e agora em 2011 a produtora está fazendo um novo filme, que é um documentário chamado 5 vezes o PP, que ele está sendo feito como uma encomenda do governo do estado, né? Além dos 5 vezes o PP, também tem outros filmes e outros documentários. Não, é um documentário. E a temática dele é mostrar o ponto de vista de 4 diretores, que são diretores do 5 vezes Favela, né? De nós 7, dos 7 que dirigiram 5 vezes Favela, 4 estão dirigindo o PP, que é o Cadu, o Felha, o Vavá e o Luciano. Então eles fizeram já 4 episódios de não sei quantos minutos cada um, com 4 pontos de vista, que são os pontos de vista da polícia, dos bandidos, dos moradores da favela e dos moradores do asfalto. Então cada diretor pegou um ponto de vista desse e partiu para fazer o seu episódio. Ele depois desse filme pronto, que ele se chamava 4 vezes o PP, por conta dos 4 pontos de vista. Depois dele pronto, o governo encomendou um 5º episódio, que seria da ocupação do Alemão. Esse não está pronto ainda, está sendo filmado ainda, né? A gente não definiu ainda como é que isso vai ser comercializado, né? Eu não sou diretor desse documentário, né? Eu trabalho assim uma espécie de consultoria, né? Tipo, nas reuniões, dou opiniões no roteiro e tal. E ele pode ser exibido por episódios na televisão ou pode ser exibido inteiro, né? Agora, nesse festival de Paris que eu falei, que o 5 vezes Favela está participando, ele foi exibido lá inteiro, assim, né? Com os 4 episódios direto. Eu mesmo não assisti ainda ele pronto, né? Assisti alguns trechos, ajudei os diretores a fazer algumas entrevistas quando o Felha ou o Vavá não poderiam, por algum motivo. Eu dirigi algumas cenas, né? Essa do Chapéu Mangueira que eu falei, e
e outra acho que na Ladeira dos Tabajaras, né? E no dia que eles entrevistaram o Sérgio Cabral lá no Palácio Laranjeira, eu também fui um dos entrevistadores. Então é isso, o filme não tem previsão de ser lançado ainda, mas já está no festival. Olá, boa tarde. Meu nome é Verônica, sou estudante aqui de Ciências Sociais. Eu queria fazer uma pergunta com base no que você falou agora, porque você acabou de falar que, na sua opinião, um filme, sendo uma ficção, um documentário, passa um ponto de vista de quem o faz, né? É um ponto de vista de uma realidade, a realidade que se quer passar, né? Com crítica ou sem crítica, é a realidade que é um ponto de vista que alguém quer passar sobre determinado fato, né? E como é que você acha a relação, então, dessa 5 vezes o PP, que eu nem sabia disso, sendo encomendada pelo governo do Estado? Como é que você vê que... Porque, então, porque esse processo da UPP é um processo recente, é um processo polêmico, né, com relação à política de segurança pública, tem várias opiniões aí. E o governo do Estado encomendando esse filme é a forma que ele quer passar para a população, né, para a sociedade. E ainda mais no caráter de documentário, dá um caráter de que ele é real, né, de que ele está passando a realidade efetivamente. Como é que você vê isso? Acho que isso aí é uma discussão complexa, não tem solução não. Eu como cineasta, é porque o documentário, né, para mim, um documentário não é uma visão do real, como eu falei aqui mais cedo. Para muitas pessoas mas para mim não é. Aí isso é uma discussão longa, né? No caso aí do filme da UPP, como ele foi encomendado pelo governo do Estado, né, eu entendo que o Estado tem interesse em divulgar essas ideias, né? E os diretores, não sei se eles vão ter liberdade ou não para dar o ponto de vista deles, né? Mas aí vai de cada autor, né? Porque aí a gente já vai talvez entrar num campo, né, de que seria um filme institucional, que é um filme que faz uma propaganda de uma instituição, né, que não é o caso, assim. Está mais relacionado com a área de publicidade, né, mas eu acho complicado você estabelecer esses limiares, porque a arte não tem muito como você padronizar, né? Tipo assim, esse filme aqui é filme X, esse aqui é filme Y, esse fala a verdade, esse fala mentira. As próprias formas de você fazer filme de ficção, né? De terror, humor. Por exemplo, o Arroz com Feijão, ele é uma comédia ou é um drama, né? Muita gente acha que ele é um drama, outras pessoas acham que é comédia. Então, eu acho que isso está tudo muito misturado, né? Eu sou estudante de jornalismo e eu vejo que já estou levando para uma área mais objetiva ainda para ver se eu consigo enxergar um norte para isso, né? Na própria área de jornalismo, né? Quando eu vejo uma matéria jornalística na televisão, que aí sim eu consigo fugir desse campo das artes, né? Para poder tentar falar um pouco de verdade. Eu não acho que ali tem verdade ali naquilo ali. Eu acho que ali tem um discurso construído, defendendo o interesse político, ou de uma empresa, ou de um patrocinador. Então, sempre vai ser isso, né? E nós, cineastas, né, lutamos para expressar os nossos pontos de vista, e dentro desse universo que eu estava falando para vocês, que um filme não é de uma pessoa, um filme é coletivo. Então, eu acredito que, quando eu assisti o 5 vezes o PP, o resultado que eu vou ver ali é o resultado do discurso dos diretores, do governo, do produtor e das pessoas que falaram também. Isso é muito subjetivo. Eu não vejo o cinema assim como uma arte objetiva, não.
Eu acho que o cinema é subjetivo e defendo essa subjetividade até o fim. Não sei se eu respondi. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao Cacau, a Shirley, que foi a pessoa que fez a mediação com ele. Eu tinha convidado a Luciana, mas ela nunca me respondeu. Agradecer a presença do Cacau aqui e a atenção de vocês. Mas eu gostaria de fazer um comentário que não tem nada a ver nem com o Cacau, nem com o filme diretamente. Tem a ver com questões que apareceram. E eu quero fazer cenas de explicitação clara. Não é cenas de sexo explícito, mas é como se fosse. Eu estou definitivamente convencido de que essas duas categorias que têm rolado neste curso e nos outros, de dentro e de fora, uma visão de dentro e uma visão de fora, não expressam perspectivas sociais tanto quanto expressam opções prático-políticas, expressam até menos opções propriamente ideológicas, etc., mas definição de quem é o outro e de quem é o aliado, no sentido mais imediatamente político. Não existe uma visão de dentro, nem uma visão de fora, soltas no ar. Mas o excesso de ênfase nessas definições políticas de que os aliados são os moradores e os adversários são os não moradores, está contido um tremendo perigo político, e não estou falando apenas de abstrações, eu estou dizendo, existem grupos que pensam dessa forma, eu vou falar, coletivos, se a gente quiser chamar, de auto-isolamento e retificação. Na minha opinião, é por isso que eu disse que é uma cena de definição explícita. Na minha opinião, este é um desserviço político. Isso não tem nada a ver nem com o Cacau, nem com o filme. Até porque tudo que o Cacau disse aqui vai contra essa dualização que define os aliados de uma forma muito particular e muito gratificante. Você quer fazer algum comentário? Bem, então, a todos, muito obrigado, especialmente ao Cacau.